gente! Bem-vindos ao nosso primeiro Pod House. Estou aqui, acabei de invadir a casa dos Matoso. Vai ser um momento muito gostoso, então fique ligado com a gente, assista até o final, hein? Pode se apresentar, gente. Prazer, gente. Daniel Matoso, sou da Termostato, também faço parte da liderança do Wake, trabalho com TI e sou casado com a Fernanda há quase 8 anos. Fala, a mulher mais linda desse mundo. Amor. Mas é um podcast. Tá bom. Pode ser descontraído, não tem problema. Tá bom? Agora é minha vez. Oi, gente, eu sou a Fernanda Matoso. Eu tenho 31 anos. Eu sou em vários ministérios na igreja aí, vocês já viram eu ministrando em um monte de lugar. E também sou funcionária pública há 10 anos. É isso mesmo, gente. E eu também trabalho com mídias sociais e um monte de coisa por aí. Porque eu gosto de fazer um monte de coisa. Que legal, gente. Olha, o nosso Housecast, que nosso Pod House, vai ser com perguntas assim, bem interativas. Mas para começar, eu queria perguntando um pouco do testemunho de vocês. Como vocês conheceram Jesus? Como que foi aí o momento de vocês? Pode ser um de cada vez. Eu nasci em lar evangélico, meu pai pastor, e a gente em casa sempre tivemos o testemunho da nossa família. E por volta dos 13, 15 anos foi a minha decisão de ser sério na igreja. Como muitos adolescentes às vezes são filhos de gente da igreja e tudo mais, mas vai na igreja por rotina. Foi nessa faixa dos 13 aos 15 anos que eu me descobri em Jesus, já morando no meio de índios. Meu pai era pastor missionário, mas assim, foi a minha decisão, independente da minha família, foi nessa faixa etária dos 13 aos 15. Eu também cresci na igreja e tudo. O pai dele fundou a igreja que a minha família se converteu. Plantou para colher, entendeu? E a gente cresceu nessa igreja. Então eu sempre ouvi falar de Jesus, do evangelho, mas eu tenho a marca de um dia. Eu não sei a data, que eu lembro que eu anotei num caderno e eu perdi. Mas eu lembro de um dia que eu fui lá na frente, eu me ajoelhei em um apelo que o pastor fez. E eu lembro que naquele dia Jesus falou comigo. Eu senti muito forte a presença de Jesus. E eu lembro que eu levantei daquele dia e eu até falei para os meus amigos, a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. Vocês não vão conhecer a mesma Fernanda porque eu encontrei Jesus. Foi assim, tipo, pá, e todo mundo falou, Fernanda, você tá doida? Eu falei, não, mas realmente, hoje eu sei o que é conhecer Jesus. E a partir daí, foi ladeira acima. Gente, que delícia saber esse começo. Mas agora eu vou voltar um pouco para os novos convertidos nessas próximas perguntas que eu vou fazer agora. Tá. Gente, novo convertido, todo mundo sabe das dificuldades que é, principalmente as pessoas que estão lá fora, né? Tipo, as pessoas que veem, pronto, agora Revela Santo, alguma coisa assim, são as perguntas que os novos convertidos escutam por aí. E eu queria saber de vocês, qual que foi o maior desafio de vocês quando se converteram? Qual que foi, tipo assim, por exemplo, coisas que vocês nem achavam que desagradavam a Deus, ou coisas que, sei lá, qual foram os seus problemas, as suas dúvidas, principalmente como novo convertido, assim, como que foram aí seus primeiros anos, os primeiros meses como os novos convertidos? Para mim foi, como eu disse, filho de pastor, eu vivi a sombra do meu pai e da minha mãe e consegui separar na minha mente que eu tinha a minha história com Deus, que eu era filho de Deus e que eu estava aceitando Jesus e vivendo Jesus não por uma rotina, não porque do meio que eu vivia naquela época, mas porque eu desejava a Deus, eu queria ter o meu momento com Deus e as minhas dificuldades foram... como eu vivia dentro da igreja, às vezes eu sabia de coisas da igreja que é um pouco diferente para algumas pessoas e não misturar as coisas, a minha vida com Deus e as coisas que acontecem na igreja. Muitas vezes as pessoas ficam tristes ou acontecem várias situações e que isso não influenciasse a minha vida com Deus. Para mim, a maior dificuldade foi a seguinte: eu tive encontro com Jesus, como eu falei, né? E a partir dali minha vida mudou. Só que aí, minha vida mudou, mas aí eu perguntava, e aí? Como que vai ser? Como assim mudou? O que eu vou fazer ou deixar de fazer? E eu não tinha... Eu sempre falo isso para as meninas, eu não tinha muito com quem conversar, assim, sobre essas coisas, né? Minha irmã sempre muito mais velha que eu.
E era eu lá em casa e as minhas amigas que também estavam patinando, todo mundo na mesma coisa. E eu não tinha muita gente para pedir conselho. Então, para mim, o mais difícil foi saber o que fazer. Porque eu falava, as perguntas de hoje em dia eram as mesmas que a gente escutava lá atrás. Eu posso ficar? Eu não posso. E eu vou sair na rua para brincar com os meus amigos, que na época a gente saía na rua para brincar de vôlei, de rouba-bandeira, de mamona assassina. E aí, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer na rua? E essa foi a minha maior dificuldade. Mas com a minha maior dificuldade de saber ou não saber o que fazer, eu acho que eu tive o maior aprendizado da minha vida ao mesmo tempo. Porque o Espírito Santo era o meu melhor amigo, era o meu conselheiro. Então, eu sempre estava perguntando para Deus, o que eu faço? O que eu faço nessa situação? O que eu faço quando acontece alguma coisa com um amigo meu? Ou quando algum menino pede pra ficar comigo, o que eu faço? Muitas vezes eu não ouvi o Espírito Santo, mas foi um processo que eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus dentro de mim, o que o Espírito Santo falava dentro de mim, e ele ser o meu maior conselheiro. Eu lembro uma vez que eu não fui na escola dominical, né? Que tinha de manhã, aí eu fiquei com peso na consciência, porque eu não fui, aí eu fui ler a Bíblia. Aí eu fui ler Mateus 1. Aí tinha genealogia de Jesus, né? Aí eu comecei a ler, falei, mano, eu vou passar isso aqui, não é possível ficar lendo. Falei, não, né? Já que eu vou começar a ler Mateus 1, vou começar direito. Aí eu li Mateus 1. E ali, vendo a genealogia de Jesus, Deus falou uma coisa comigo que rege a minha vida até hoje. Deus falou assim, que pra mim, que ele era um Deus de gerações, que nada começa e termina na gente, né? Hoje eu tenho mais consciência, nada começa e termina na gente, mas na época, Deus é um Deus de gerações. E eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que as coisas de Deus podiam acontecer através de mim, da minha família e das pessoas que viessem depois de mim. Então, assim, sempre foi perguntando pra Deus, pro Espírito Santo e descobrindo as respostas no caminho. Gente, que lindo. Muito lindo esse momento de conversão. Bom, o Matoso, ele trouxe na resposta dele uma coisa assim que toca muitas pessoas, né? Que foram criadas já na igreja. E eu queria saber como que foi pra você esse momento assim de, sou criado dentro da igreja, mas a partir do momento de agora eu vou ser a igreja. Como que foi essa virada de chave pra você? Como que você começou a lidar com isso a partir daí? Como que foi também os seus desafios, essa sua parte de sair de personagem de crente para realmente ser um cristão? Quando nós éramos crianças, a gente frequentava a presbiteriana, e a partir dos 13 anos de idade você pode professar a fé, como se fosse o batismo da nossa igreja. Então, a partir dos 13 anos de idade, você podia falar, eu quero batizar. Lá é a profissão de fé. E eu, como eu falei, foi esse processo dos 13 ao 15, porque eu só professei minha fé com 15 anos. Na verdade, eu professei minha fé depois da minha irmã mais nova, porque era meu processo de decisão de que agora eu tenho maturidade, agora eu entendo o que eu quero, por que eu estou nessa igreja e não em outra igreja qualquer. E, como a Fer falou, as experiências que você tem quando você busca Deus no seu individual fazem com que você tenha certeza de quem você é também. Porque você começa a se afirmar não pelo que os outros falam, mas porque aquilo que você ouve de Deus, aquilo que Deus fala para você por meio dele mesmo ou por meio de outras pessoas, como alguns pastores ou líderes que entregam palavras para vocês, e você começa a distinguir quem Deus é de verdade. Tem uma comparação que a pessoa que estuda notas falsas, ela não fica estudando aquilo que é falsa. Ela estuda aquilo que é verdadeiro. Se ela sabe o que é verdadeiro, tudo que for falso ela vai saber que é diferente daquilo. Então, se nós buscamos quem é Deus de verdade, e nós queremos saber quem é a verdade, se nós queremos saber quem é a verdade, basta a gente buscar Deus de verdade. O resto, todo o resto vai ser falso, ou todo o resto vai ser mentira, porque você conhece a verdade. Nossa, sim. Também me chamou a atenção agora na sua resposta, isso sobre, você falou que você se declarou, né? Você confessou Cristo depois da sua irmã. Como que foi pra você distinguir tempos? Como que foi pra você, aos olhos de todo mundo, estar meio que atrasado, né? Porque, nossa, se a sua irmã mais nova confessou Jesus, o que tá acontecendo com você? Porque nós, adolescentes, nos deparamos muito com isso, sabe? De tipo assim, tá todo mundo fazendo, mas eu não tô fazendo. E nem só questão de coisas no mundo, e sim coisas ministeriais, coisas dentro da igreja. Olhando pra essa cosmovisão, assim, cristã, como que foi pra você? Já que
Você já estava dentro da igreja? Como que foi pra distinguir esse tempo? Então, como eu falei, eu não estava numa igreja comum, eu estava numa igreja missionária no meio dos índios. Então, meu pai era pastor, a minha família era líder ali, e, cara, eu ficava me falando, mano, eu não sou nada na fila do pão. Porque eu tô no meio de um monte de pastor e missionário gringo, um monte de coisa, e eu me sentia muito pequeno perto daquilo. Então eu senti que eu tinha que ter um pouco mais de certeza do que era Deus na minha vida. E ter certeza também, por exemplo, não do chamado como um todo. Porque naquela época eu não sabia exatamente. Mas se eu não faço aquilo que eles estão fazendo agora, eu não sou nada. Se eu peco e continuo pecando e continuo fazendo isso sem ao menos querer melhorar, e aí? Essas eram as dúvidas da minha época. Relacionamento não era tanto naquela época pra mim, porque eu nem morava, era muito fora da casinha se relacionar naquela época. Pra mim, não. Pra eu me relacionar, Só era. tinha as índias. Então, assim, as minhas dúvidas eram um pouco mais diferentes, mas eram mais de. Eu não sou a cópia do meu pai, eu não preciso ser a cópia do meu pai, como alguns de vocês não precisam ser a cópia dos seus pais, ministerialmente falando, mas eu tenho que começar a saber quem eu sou. E eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de algo grande, eu estou falando de você no seu nome, no seu primeiro nome. De Deus, né? No caso, todo mundo me conhece por Matoso, mas eu sou Daniel. Deus me conhece por Daniel e não por Matoso. E quem eu sou como Daniel diante de Deus? Esse era o maior ponto que eu corri atrás naquela época. Sim, e foi assim que você conseguiu distinguir tempos, né? Entender que você não estava atrasado ou que cada um de nós, Deus tem um propósito para a nossa nação e vai usar a gente em cada ponto. Eu acho, deixa eu intrometer assim, eu acho que nessa faixa etária a gente nem tem ideia disso. Eu acho que a geração de hoje consegue ter isso mais claro na mente, sabe? Ah, Deus tá fazendo algo, eu vou fazer parte. Na nossa época, eu acho que o Dani também não tinha ideia assim de tipo, nossa, vou entrar naquilo que Deus tá fazendo, qual o tempo de eu entrar? Não, era só tipo assim, conhecer a Deus mesmo, como o Dani falou. Porque a partir do momento que a gente conhecia Deus, a gente sabia que a gente era amado. Então, acho que essa era... Não tinha muito assim, qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, o que você vai viver, você tá vivendo no centro da vontade de Deus. Não tinha muito isso. Era buscar Deus na sua casa e fazer o que era proposto na igreja. O que tinha à disposição na igreja. Se era projeção, se era viagem missionária, se era lavar a igreja, é o que tinha à disposição. Então, eu acho que acho que isso serve pro Dani também. Não tinha muito o que a gente vive hoje. Igual hoje eu falo, Deus, quando o Senhor fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Mas lá atrás a gente não tinha essa ideia. A gente não imaginava isso. Não tinha muito o que se comparasse. Não tinha. Era muito distante. Aquilo que a gente vê hoje como T-Send, como as lives que vocês estão vendo no TikTok agora, do que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, mano, a gente ficava sabendo disso, tipo, 2, 3 anos depois. A gente moveu de Espírito Santo e tudo que tinha de novidade no âmbito espiritual, pelo menos a Fer estava aqui em Campinas, talvez era um pouco mais fácil, mas eu era bem distraída também, né? Talvez aquilo que vocês têm de acesso nas suas redes sociais hoje, de ter acesso a Hillsong, a Bethel Church, ao Morada e tudo que acontece ali no Som do Reino, e todas essas avivalismos que estão acontecendo movimentos avivalistas. Avivalismos? Tudo isso que está acontecendo dentro ou fora do Brasil, mano, a gente tava vivendo assim, tipo... Era o que a gente vivia dentro da nossa igreja. Apenas o que tinha na nossa igreja. O alimento que a gente tinha era o arroz com feijão que era feito na nossa igreja. A gente não tinha acesso... O que a gente vivia na nossa casa também. Tipo, eu lembro muito da minha casa. Esses dias tem uma música aí que fala assim, eu lembro que a minha mãe me levava pra igreja e tudo mais. Eu nem lembro mais a letra direito. Mas pra mim era muito isso que eu vivia na minha casa. Minha mãe orando em casa, lendo a Bíblia em casa. Era isso, assim que eu sabia o que eu tinha que fazer. Meu pai deitava na cama comigo pra estudar a Bíblia, pegava um dicionário desse tamanho com todas as palavras, ele queria ver o significado de tudo. Eu amava aquilo, eu amava. Então era isso que era viver dentro da sua família e na sua comunidade. Tipo,
não se falava tanto assim de na escola você precisa ser um exemplo. Claro, a gente estudava e fazia o nosso melhor na escola, mas eu acho que a cultura não era tão forte assim. Eu acho que as culturas das casas eram mais fortes, eram mais respeitadas, sabe? Então eu acho que esse choque de cultura entre igreja, família e escola não era tão grande. Legal. Fer, quando você respondeu a sua pergunta sobre desafios aí de novo convertido, você falou um pouco sobre referência, né? Que você não sabia, você tinha muitas dúvidas. E hoje eu queria saber de você sobre referência. Você acha que a nossa geração está com bastante referência? Você acha que, tipo assim, o que falta pra gente evoluir, talvez, tipo, nesse quesito de referência? Me fala um pouco Olha, sobre referência. eu acho que a nossa geração tem vocês, né? A minha também, mas vocês têm muita referência. O que foi? Vocês têm muita referência, tem muitas pessoas que vocês podem olhar. E o mais legal que eu acho que hoje a gente tem são referências de pessoas de carne e osso. E isso é o mais legal, porque às vezes a gente vê referência daquela pessoa da hora do Instagram, que você vê lá postando a rotina, como nada contra, mas tipo, a Júnia Hayashi, maravilhosa ela, nada contra, mas tipo, a Fernanda Viskes lá, que todo mundo segue, algumas pessoas que a gente segue, e bacana, eu sigo e eu vejo bastante coisas delas, mas eu acho que o mais legal que vocês têm são pessoas de carne e osso que caminham com vocês, sabe? Eu acho que isso é o auge. De verdade, eu acho que isso é o auge dessa geração, de ter conselhos, a multidão de conselheiros, líderes e pessoas que não são líderes, mas que estão ali, que têm uma vivência. Mas, em contrapartida, eu acho que essa geração é um pouco mais orgulhosa de falar assim, eu preciso de ajuda, tem uma pessoa que sabe mais que eu, sabe? Eu lembro que na minha época eu queria ter alguém que eu pudesse falar. E eu acho que essa geração tem muita gente que eles podem conversar, tirar conselho, e não aproveitam disso, porque acham que sabem mais do que a maioria. Também talvez entre numa autossuficiência. Tipo, eu não preciso pedir opinião, eu não preciso perguntar, ou eu não quero me expor a perguntar alguma coisa, porque se eu dar um Google, eu consigo ver 500 teorias da mesma coisa. Então, quando você tem você tem que tomar cuidado, como posso dizer, você não pode ser ovelha de 500 pastores, ovelha é ovelha de um pastor só. A nossa igreja tem pastores diferentes, de histórias diferentes, mas são todos homens de Deus. Nós temos líderes de excelência, nós temos líderes de ministério, nós temos discipuladores, nós temos os 12 do pastor. Inspiração que não falta. Mas muitas vezes a gente não procura água para saciar nossa sede em outros lugares, mas não busca das próprias fontes que estão dentro da nossa casa. Sim. Gente, continuando um pouco desse assunto, eu também fiquei com algumas dúvidas nesse quesito. Nós temos tantas referências, como vocês disseram. Como nós nos tornemos referência para as outras pessoas? Eu acho não, eu tenho certeza, a gente se torna referência quando a gente ouve e obedece. Quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende na Bíblia. Quando a Bíblia não é só um livro que a gente lê e joga fora, sabe? Ali, bacana, tipo, check, igual academia, sabe? Tá pago. Não é só um tá pago. Quando a gente... Vocês param de rir, senão eu vou ficar rindo com vocês. Quando a gente não coloca só um tá pago lá, sabe? Vai, vou voltar. Volta, Fer, volta. Como nos tornamos referência? Isso. Quando não coloca só lá um tá pago, sabe? Li a Bíblia, orei. Tipo, orei pra almoçar. Tipo, não. Eu acho que a gente se torna referência quando a gente pega a palavra de Deus e a gente coloca ela como nosso manual de fé e prática e começa a praticar aquilo. E também a gente se torna referência na multidão de conselheiros da sabedoria, a Bíblia fala, né? Quando a gente pede e busca conselho das pessoas de como agir em tal situação. Porque se você não pede conselho, você não sabe como agir. Se você não lê a Bíblia, você não sabe como agir. Você vai agir como você acha que você deve. E a partir desse momento que você age como... Você pode acertar, mas você pode errar.
E aí você vai quebrando pontes, sabe? Pedaços da ponte que podia estar construindo para você se tornar uma referência. Eu acho que a parte espiritual, a Fer explicou bastante, mas eu acho que tem 2 aspectos que nós podemos falar. Essa mesa, ela está sustentada por 4 pernas que estão interligadas entre si. Uma vez, se você tem algo que quer ser grande, você tem que ter uma base sólida. Como eu falei, essa base a gente tem nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, se nós nos rodeamos de pessoas da onde a gente pega esses conselhos, que são pessoas que também estão seguindo para cima, a chance de você crescer também é grande. Agora, se você se rodeia de pessoas medíocres, ou seja, pessoas medianas, pessoas que não querem crescer, que estão estagnadas, que estão paradas, a chance de você ser uma pessoa que vai sair da curva, ou que vai se crescer, eu estou falando isso tanto na sua vida como estudante, quanto na vida de trabalho. Tudo que você planta, você colhe. Então, isso também no mundo espiritual funciona. Se você anda com pessoas que não estão interessadas em buscar Deus de verdade, e só você busca, uma hora ou você vai cansar, ou você vai ter que sair desse rolê e procurar um rolê que busque mais a Deus. E excelência. Deus... Você pode ver, todas as vezes que Deus chamava um discípulo, ele não estava parado. O único discípulo que estava de fato parado era Tiago, que estava à beira da árvore, mas mesmo assim foi para provar que ele estava buscando Deus de alguma forma, que foi uma resposta de oração sobre aquilo que ele estava pensando. Então, os profetas, estava arando o campo, ou estava trabalhando alguma coisa, eles estavam fazendo. Ou na igreja, ou fora da igreja. Eu quero falar mais uma coisa. Uma coisa também que eu acho que faz a gente ser referência é entender que o evangelho custa tudo. Sabe? Às vezes a gente quer ser referência, mas a gente quer ficar com o menino lá na escola, sabe? A gente quer ser referência, mas a gente quer continuar mentindo, não quer lutar contra a mentira. Então eu acho que isso é muito importante, a gente lembrar que o evangelho custa tudo. Então, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, né, João? A gente estava falando, né, que tipo, o que vale mais? Deus, a presença de Deus, ou as coisas que são propostas pra gente no nosso dia a dia? O que pesa mais pra gente? Então, a partir dessas escolhas, a gente vai crescendo como pessoa, como filho de Deus, a gente vai crescendo como profissional em todas as áreas da nossa vida, sempre na balança o que vale a pena, sabe? Eu acho que isso também é uma coisa aí que... Mesmo de vocês como a nossa grande referência aqui no Wake. E eu queria saber também um pouco de vocês fora das 4 paredes do Wake. Eu queria saber um pouco da vida mais particular, mais pessoal de vocês. Eu queria saber o dos hobbies de vocês. Que hobbies vocês têm aí? Fala você primeiro. Eu posso falar o hobby dele? Mexer com o computador. Você deixar ele passar a vida dele mexendo com o computador. Qual é o seu hobby, amor? Fala aí. Mexer com o computador. Eu jogo no computador, eu arrumo o computador. Não, na verdade, meu hobby maior é ver filmes e séries escondido da Fernanda. Revelação! Brincadeira. Eu não gosto de assistir. É porque a Fernanda não gosta de assistir certos... Ela gosta só de romances e... Falando que eu sou fútil? Brincadeira. Eu não gosto mesmo, só gosto de romance e comédia e coisa leve. Coisa leve. Então, eu curto ver filmes e séries. Sou cinéfalo. Curto música. Tem as playlists do Wake agora pra vocês curtirem. Bastante coisa aí. Onde que tá mesmo? No Spotify. No Spotify do Wake. Agora vai ter o quê? No Spotify? O podcast. Nossa, É isso que vai ter? Tô totalmente feliz. Assim. Continua, Marcão. Eu esqueci. Podhouse. Como que fala? Pode. Podhouse. Fala de novo da playlist do Wake que eu vou falar. E agora vai ter o Podhouse. Vai. Não, tem que ser. Coloca o sotaque. Podhouse. Não, a gente não é do Alexandre. Vamos começar da onde? Playlist do Wake. Música, seu hobby é música. Então, meus hobbies são filmes e séries, eu sou cinéfilo. E aí também
Eu gosto bastante de música, inclusive. Ah, não. Inclusive, a gente tá com o Spotify do Wake. Então, tem as playlists lá pra vocês curtirem. E também Pod House. Escuta lá. E... jogar no computador, trabalhar. Gosto de... Quando eu chego aqui em casa, tem bastante coisa pra pesquisar. Ele gosta de trabalhar, gente, é sério. Eu não sei. E a geração que brinca na rua? Nunca Não foi a minha, não foi a minha. geração dele. E você? Eu sou uma pessoa, meu hobby predileto. Não, de verdade, o que eu mais gosto de fazer na vida é conversar. Eu amo conversar. Se eu puder parar tudo pra fazer, pra conversar. E aí, né, o Daniel gosta de assistir filme e eu gosto de conversar. Aí fica um pouco difícil. Assistindo um filme e ela conversando. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também é ler. Eu gosto de ler, tem um monte de livro ali. A maioria de todos os livros que a gente tem aqui em casa fui eu que li. Né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de ler. E eu gosto de ler romance, gente, sério. Eu li quase Nicholas todos os livros do Nicholas Sparks. Eu li toda a série Crepúsculo. Eu li todos esses livros de romance que tem. Eu já li, porque eu gosto de livro de romance. Não me julguem. E eu gosto disso. É o que eu mais gosto, de conversar e de ler. Eu gosto também, gente, eu gosto de esporte. Tipo assim, é verdade, é que eu não faço mais, mas eu gosto de jogar vôlei, de jogar queimada, tudo coisa assim que é tipo, competição. Eu gosto também. Nossa, se tem uma coisa que me deixa assim, tipo, zen, é jogar um jogo que é competitivo, tipo Simão, e ganhar de todo mundo e gritar na cara dos outros, que eu sou competitiva. E nossa, eu viro outra pessoa depois disso. Volto a ser eu mesma. Bem aleatório. Muito legal. Gente, então a Fergus falou que gosta de ler. E ela Sim. também citou nomes de autores. Sim. Fer, fala aqui, qual o seu livro preferido? Qual o último livro que você leu e qual o seu autor preferido? E indica pra gente também que gosta de ler uns romances. Hoje, a minha autora predileta, pega aqui pra mim, amor. É esse livro aí, ó. Sobe, sobe, sobe. Aí. Vou mostrar pra vocês. Propaganda. O livro que eu mais gosto chama Amor de Redenção. É um romance dessa mesma autora. Vale a pena. Inclusive tem filme. Tem filme. Nossa, caiu tudo aqui. Tem filme, tá? Mas o último livro que eu li também é dessa Francine Rivers. Não sei falar o nome dela. Põe aí depois o nome dela escrito aí. França alguma coisa. O último livro que eu li foi essa Ponte de Heaven, sei lá. É muito legal, é um romance meu. Eu li acho que 2 dias que eu não tava trabalhando, aí eu li a madrugada o dia inteiro. Muito bom. E o Amor de Redenção é dela também, tá? E tem o filme. Tem o pessoal aí que já assistiu esse filme. Eu comprei o filme no YouTube. Porque é muito bom essa autora e todos os livros dela. Você tem que ver o Wake indicar esse filme. É legal mesmo, sabe? É meio assim, né? Pra maior de 18, mas é legal. É verdade. Não, mas o livro é bem legal e o filme também. A história, o que ele carrega. Tem mais algum livro? Gente, Nicholas Sparks, aqueles romancezinhos assim, bobo. Pode ler também, que é legal. E desses livros mais novos eu não conheço, porque né, é velha, né? Os escritores mais antigos, assim. Que legal. E você, Matoso, qual foi o último livro que você leu? Você não me ajuda, né, Fer? A Bíblia. Então, qual o último livro da Bíblia que você leu, Matoso? Vamos facilitar. Não, ler literatura mesmo faz um bom tempo que eu não pego. Quando eu era mais adolescente eu curtia mais. Meu autor favorito... era adolescente. Hoje ele é menos adolescente. Hoje é a Fer que é adolescente. Meu autor predileto é Aldous Huxley. Não é cristão, mas ele tem alguns livros que são ficção científica, algumas coisas assim que abrem bem a cabeça. E... cristão, As Crônicas de Nárnia eu li em uma semana, todos os livros. Eu li, gente, já 3 vezes As Crônicas de Nárnia, é muito bom. Desculpa. Fica à vontade. Vai. As Crônicas de Nárnia é muito bom. Lê um C.S. Lewis.
Leiam C.S. C.S. Lewis é muito bom. C.S. Lewis, é muito bom. É isso. O que mais, Mari? Gente, então vamos lá, seguindo nesse gancho de hobbies, de coisa. Vocês gostam de viajar? Qual de vocês gosta mais? O que vocês acham aí sobre viagens, né? Eu sei que o Matheus tem várias histórias legais sobre viagem. A gente gosta de viajar. Eu gosto de ir pra praia. Eu gosto de ir pra lugar com cultura, lugar fechado. Eu falei que tem histórias legais. Enquanto ela é praia, curtição, esportes, eu sou... Vamos pra aquele museu, vamos pra aquele lugar... que eu vou fazer Vamos no ficar museu? num lugar frio, cantinho, aconchegante. Muito chato. Mas aí a gente acha o equilíbrio. A gente vai achando equilíbrio. Vai achando né? equilíbrio. Não, da última vez a gente foi pra um Hotel fazenda no frio. Não, mas você Passar queria ir na frio, praia, eu queria ir pra praia. Ele aí quis foi ir pro semana Hotel de Fazenda. chuva e de frio. Ainda bem que a gente foi pro Hotel Fazenda, porque senão ia ser praia com chuva. Ele venceu. Aí, pra ficar mais legal, né? Porque ficar lá naquela cabana comendo e no frio não tinha, né? A gente fez uma trilha, né? Eu quase morri. Mas eu gosto bastante de viajar pra praia. Ir pra piscina, ir pro calor. E ele pro campo, ir pro frio. Os opostos atrás. O que mais que eu gosto de viajar? Não, eu gosto de viajar pra praia, gente. Esquece. É isso que eu gosto de fazer. Viagem, praia. Praia, viagem. Que foi? É que o João, eu olhei pro João, o João não entendeu a piada. Ele tá rindo muito aqui. Não, velho, não consigo. Sai daqui, João. Tá, eu até esqueci o que eu ia perguntar. Eu até esqueci o que você perguntou. Sobre viagem. Você falou viagem, falou sobre viagens. E sobre viagens. Não, só falou Mais uma viagem. Ai, posso falar sobre viagem? Eu sei Fala. que não tem... Eu quero saber as histórias Não tem engraçadas. nada a ver. É As engraçado, histórias mas é legais. muito legal também. É assim, ó. Eu já fiz algumas viagens missionárias, né? E aí uma das viagens Que que é eu uma fui... viagem missionária? Missionária, gente. Você vai, viaja pra pregar o evangelho num lugar. Viagem missionária. Aí eu fui... Várias viagens missionárias. Aí eu fui numa viagem missionária pro Paraguai. E aí eu tava conversando com esse daqui, ó. Aí eu vou contar tudo. Eu tava conversando com o Daniel, né? Já naquele interesse e tal, né? Mas a quilômetros de distância, não tinha, né? Daí eu fui. Aí quando a gente tava já no meio do caminho, sabe? Quase chegando, a cidade que ele morava era quase a última cidade com divisa com o Paraguai, que era onde eu ia. Aí a gente descobriu que a nossa igreja... a igreja dele ia recepcionar a nossa igreja! Falei, no meio da viagem, né? O coração batendo na... Nossa, gente, que nervoso. Aí a gente foi, chegou lá, e ele tava na faculdade. E aí, primeiro eu encontrei a mãe dele, o pai dele, todo mundo no restaurante, tipo, ai que vergonha. Aí, por fim, ele chegou, e eu vi ele, a primeira vez que eu vi ele, depois que a gente já tava conversando, né? E aí, o pastor que era responsável pela viagem missionária, deu o cartão no banco e a senha do banco dele e falou pro Daniel me levar no banco pra sacar dinheiro pra ele. Veja, o pastor dando um empurrão. Aí, a gente foi. Aí, chegou lá no banco, né? Eu saquei o dinheiro, aí ele tentou me beijar. Sério. Ele tentou me beijar, eu não deixei, sai fora, tinha acabado de fazer um compromisso com Deus. Não, vou beijar você. Aí tá bom, né? Aí a gente voltou, todo sem gracinha, assim, né, no carro. Aí chegou do lado do ônibus lá, todo mundo no ônibus olhando pra minha cara, chegando com o Daniel. Mó vergonha. Aí ele falou assim, ai, ora comigo. Eu falei, ligeiro, não conseguiu beijar, agora quer orar, né? Ligeiro esse menino. E essa viagem foi muito legal, porque... né, assim, a comida era terrível, o lugar pra dormir era terrível, era tudo muito ruim. E só que eu tinha uma sensação muito boa de estar no centro da vontade de Deus. Foi bem legal. E ainda depois, antes, né, de ir, eu tinha visto ele e aquele negócio, ai que legal. Essa viagem me marcou. Que legal. Gente, vocês contando sobre vocês, agora eu quero saber como vocês conheceram, como que foi toda essa história aí. Agora eu quero saber. A Fer já deu spoiler, mas existia uma rede social chamada Orkut. Metade de vocês nem sabe que existe. A nossa geração só escuta de ouvir falar. E aí- Só escuta sabe de ouvir falar.
eu fazia faculdade de tecnologia, a Fernanda também fazia faculdade de tecnologia. Formada em ciência da computação, Aqui né, na bebê? Metrocamp. E aí, existe o Orkut era a rede social mais popular do Brasil, quando chegou o Facebook. Só que o Facebook não era todo mundo que tinha acesso, era um negócio que Tinha que ter convite, tinha não que ter era? convite, Sei era lá. muito, sei lá. Não, era Orkut que tinha que ter Não, convite. tá, Facebook também quando começou. E aí quando chegou aqui no Brasil era muita novidade, só o pessoal que era da modinha, que nem tipo de quando começou o TikTok, e quase ninguém tinha TikTok. Então, o Facebook era modinha naquela época, a gente tá falando de uma coisa de 10 anos atrás. E aí eu adicionei, encontrei alguns amigos em comum e eu tinha essa pessoa que era da mesma igreja que a minha, também era de TI, e eu era da cidade, da igreja onde meu pai já tinha fundado. Eu falei, mas quem é essa que eu não sei quem é? Vou adicionar. E Não, daí ele me adicionou e perguntou assim. Vou falar, expor na Medina. Ele perguntou assim: Você é a Daiane? Que era uma amiga minha. Tinha meu nome no meu Facebook. Ele perguntou se eu era a Daiane. Era Miguel. Mal Miguel. Eu falei: Não, sou a Fernanda. Mas na época não tinha WhatsApp, a gente começou a conversar pelos chats que tinham, aos poucos, como, sei lá, trocando ideia. E depois de um tempo a gente começou a conversar um pouco mais. Até o ponto que. Isso foi legal. Vai. Até o ponto que um dia era semana de prova na faculdade da feira, então ela ficou uma semana offline, ela ficou sem entrar nas redes sociais. E quando ela entrou novamente, eu falei, ó, senti falta de você, acho você interessante, acho legal conversar com você. E comecei a comentar algumas coisas que eu achava dela. Mas eu falei assim, ó, não estou prometendo namorar, não estou prometendo que eu te amo, mas estou achando você interessante e gostaria de conversar melhor com você desse jeito. Aí ele falou isso, eu saí do meu trabalho, cheguei em casa, eu falei, mãe, sabe Daniel Matoso, filho do pastor Matoso? Aí minha mãe falou assim, vou casar com ele. Profetizou, hein, ó. Aí minha mãe, ele te pediu em casamento? Eu falei, não, mas eu vou casar com ele. E desde que a gente começou a buscar a Deus ali e orar, ela lá, eu aqui, a gente conversava, mas sem tantas intenções, foi uns 6 meses, né, mais ou menos, até a gente namorar de fato. E quase 10 anos juntos aí. Daí a gente conversava assim, né? Eu não dava muita moral pra ele, de verdade. Eu ficava, não dava muita moral pra ele. Aí no dia que ele falou tudo isso pra mim, eu falei, meu, eu nem dou moral pra esse menino. Como que ele conseguiu ver tudo isso em mim? Não dou moral pra ele. Aí, tipo, mano, vale a pena, né? Eu já pensei, porque daí eu dou, tipo assim, tem um menino que eu morria de paixão, falava tudo, queria, e o menino pode falar, cagava pra mim? Sim. E o menino cagava pra mim. E aí, tipo, um menino que eu não dava tanta atenção assim, viu tantas coisas em mim. E isso, ele ganhou 1000 pontos com isso, né? E aí, como o Dani disse, a gente começou a conversar. Aí eu sempre fui muito amiga da minha cunhada, da Débora. E aí, ela me chamou pra formatura dela. E eu fui pra casa dele pra formatura dela. Mas eu já conversada com os meus pais, meus pais já sabiam dele, já tava, tipo, bacana, legal e tal. E aí ele não me pediu namoro, gente, eu vou contar isso pra vocês. Ele não me pediu namoro. Eu lá na viagem, o pai dele me levando pra 500 aldeias, conheci todas as aldeias do mundo, Hospital da Missão, Centrinho, tudo que tinha na aldeia, eu conheci, e meu sogro me apresentava assim, essa aqui é minha nora, essa aqui é minha nora. Aí eu ficava nervosa, né, porque o Daniel não tinha me pedido namoro, não era a nora dele. Aí um dia eu falei pra ele, nesse dia eu falei pra ele assim, olha, você pode parar de me apresentar como sua nora, porque o Daniel não me pediu em namoro. Aí ele ficou mó sem graça e parou de apresentar eu como nora dele. Aí no outro dia, né, eu tava lavando louça, aí eu derrubei um copo, foi sem querer mesmo. Aí o copo caiu, cortou meu pé. Aí eu fui lá pro fundo, aí ele foi atrás de mim. Aí eu lembro que ele falou assim, falou um monte de coisa lá. Aí ele falou assim, você tem certeza que é isso que você quer? Porque namoro à distância não é fácil, né? Não sei o quê. E dentro de mim eu tava pensando assim, mano, não tenho certeza de nada. Tipo, eu não sei se é isso. Não que eu não soubesse que era isso, mas tipo, aquele, o que é isso? Eu nunca vivi isso na minha vida. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, tenho. E por dentro, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Mas por fora, tenho certeza absoluta. Aí a gente deu um beijo. Que ele já tinha me pedido namoro. Aí ele me deu um beijo.
Aí quando eu olhei pro lado, minha sogra e minha cunhada estavam na janela vendo a gente beijar. Foi muito vergonhoso. Foi assim que a gente começou a namorar. Que legal, gente. Gente, muito legal o que vocês estão contando. Mas agora, eu e com certeza todo mundo que tá assistindo, queremos saber uma história de vocês. Inédita, da infância, adolescência, mas assim, inédita, que ninguém sabe, ou só quem tá muito tempo ou muito perto sabe. Vamos lá, hein? Agora é a hora. Vai, começa você que eu tô pensando. Deixa eu ver. O que eu posso contar? Vai, amor. Fala uma aí, João, pra eu falar. Não, mas Que eu tem já que te ser contei. inédita. Ele não pode saber. Não, ou pode também, né? Ah, conta uma que eu não sei, velho. tá Às vezes vendo? eu ficar que eu sei. Fernanda, você tem Você tem, 30 certeza. anos de história. É que eu Eu? tenho que fazer um processo seletivo Ah, de história. Qual que eu Não, posso não contar? lembro. Deixa eu ver. Um perrengue, alguma coisa. É, algum perrengue, alguma coisa engraçada que A já sua irmã não- sabe? Nossa, falou da sua irmã, eu vou contar. Não, é minha. Eu vou contar quando eu sempre usava essas roupas, né? Aí no dia que você chegou mais cedo da igreja. Eu vou contar. Ela selecionou a mais leve, né? De separado. Com certeza. Vai, posso começar contando? Começa. Então tá. Eu tinha um hábito, assim, né? Tipo, não era bem um hábito. Assim, eu tenho uma irmã mais velha, você sabe, o nome dela é Roberta, né? Ela é próspera desde muito nova, sempre tinha dinheiro pra comprar um monte de roupa. E eu lá, né, com a minha mãe comprando minhas roupas, tinha roupa pra usar pra ir pra igreja. Aí eu vivia pegando as roupas da minha irmã emprestado. Emprestado não, pegava mesmo, porque ela não ficava sabendo. Daí minha irmã cansou de eu usar as roupas dela. Aí ela comprava as roupas e não tirava a etiqueta pra eu não usar. Mas isso não era um motivo grande o suficiente pra eu não usar uma roupa dela. Daí eu sempre pegava e colocava etiqueta pra dentro. Revelações aqui. Colocava a etiqueta pra dentro. O Roberto descobrindo agora. Colocava a etiqueta pra dentro e usava a roupa. Eu chegava da igreja, tirava a roupa, dobrava e cortava na gaveta dela. E assim, né? Minha mãe sabia disso e encobertava, né? Porque, né? Vamos lá. Daí um dia eu tava linda e bela chegando com a roupa da minha irmã. A minha irmã chegou mais cedo da igreja. E eu tava lá na cozinha da casa da minha avó. Aí pra eu ir pra minha casa, eu tinha que passar pela cozinha. Ela ia me ver com a roupa. Aí mãe, te amo. Ela distraiu a Roberta pra eu poder passar. E poder tirar. Aí eu fui, tirei a blusa, vesti outra e voltei como se nada tivesse acontecido. Mas eu não sei como. Como foi que ela descobriu? Não sei. Eu sei que a Roberta descobriu, fez o maior barraco, porque tava usando a roupa dela, culpou minha mãe de ela tá encobertando e usar as roupas dela. Depois disso, ela pôs um cadeado no guarda-roupa. Sério? Sério. Ela pôs... Mas eu sempre pegava, gente, pegava mesmo, todas as roupas da Roberta, tudo que era dela, tudo que eu via que era dela, eu pegava, porque, né, minha irmã mais velha, né, dela é meu, não é dela, não. Essa é uma boa história. Não, é que, Tava escutando a história da Roberta. é que a Fer aprontava muito, a Fer já quebrou Nossa, perna, já Eu tenho quebrou... mais uma história pra contar, mas pode ir. Mas, Lógico, Roberta. Eu já quebrei a perna 2 vezes. Descobrindo que o Roberto tá aqui. Gente, e minha irmã eu era daqui. mais comportado, então eu era o menino que ficava em casa jogando videogame, vendo TV, vendo filme. Mas uma vez quando eu era criança eu morava em Minas Gerais, e como você sabe, em Minas Gerais tem uns morros. Eu tinha uns 7, 8 anos isso. E a gente morava no no Pico do Jacaré. Então, imagina assim, morar lá em cima no dique, tem uma subida ali, quando você tá do Ouro Verde pro dique tem uma subidinha, só que mais íngreme, e a gente morava lá em cima. E eu tinha que levar um recado da minha irmã na igreja, porque naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, mandar um recado pra minha irmã na igreja que morava lá na base do morro. Peguei a bicicletinha descendo com tudo, e era uma estradinha fechada, pequenininha, só passava um carro e outro. Tinha um caminhão parado aqui, então o caminhão tava parado, um caminhão grande, e só tinha esse lado.
jovem, ou sei lá, alguém entrou com tudo e ia bater de frente. Joguei a bicicleta pro lado, só que tinha esterco de vaca no chão. A bicicleta deu um capote. O guidão da bicicleta passou aqui. Eu uso barba, mas quando eu não tenho barba, dá pra ver que eu tenho um corte aqui grande. Eu quebrei o punho, quebrei a mão e... Ficou tudo sujo de Não. Como cortou aqui, encheu... Eu tenho uma camiseta branca, encheu de sangue. Tinha um casal chegando e foram me ajudar. A mulher grávida de 8 meses e o marido desmaiou. Então, assim, eu com a mão quebrada, falando, não conta pra minha mãe, porque eu tinha feito besteira, porque eu tava descendo de bicicleta rápido e não podia. Com E o marido desmaiado de uma mulher grávida. Eu não sei como, Deus depois do meus pais céu. chegaram lá, eles conseguiram, me levaram pra casa, e no fim tiveram que acudir o cara também, porque ele não podia ver sangue. Já pensou? Ninão, te amo. É! O Ninão já caiu, bateu a cabeça na maca. Porque viu Viu sangue. Mas eu tenho mais uma história, posso contar? E vocês selecionam qual vocês querem colocar. Eu sempre fui muito... Eu sempre me achei muito independente, que eu era dona do mundo, né? Daí, quando eu tava na primeira série, eu achava um absurdo a minha mãe ter que me buscar na escola se eu sabia o caminho de ir pra casa. E aí eu tentei convencer minhas amigas, nenhuma quis. Eu falei, então eu vou sozinha. Eu falava assim, minha mãe vem por esse lado e aí eu vou por aquele, que tinham 2 caminhos, mas ninguém usava esse outro caminho. Então eu ia por aquele outro lado e chegava em casa. E aí eu fiz isso, tipo, fui embora sozinha da escola, a inspetora não via, eu passava e ia embora. Minhas amigas não tinham coragem, tudo um pão de medrosa. Aí eu Tudo fui... obediente. Eu fui umas 3 vezes. Aí na terceira vez eu cheguei em casa, minha mãe chegou apavorada, porque onde você tava, não sei o que lá. Aí a minha avó, abençoada avó, eu amo a minha avó. Eu ia falar avó, te amo, mas já tá no céu. Aí a minha avó, abençoada por Deus, falou assim pra minha mãe: Eva, enquanto você não bater nessa menina, ela não vai parar de fazer isso. Eu lembro que eu apanhei. Eu tava imaginando uma história super fofa de... Eu apanhei. E minha mãe falou assim pra mim, você nunca mais vai embora sozinha. Você só vai embora da escola se eu for te buscar. Ela falou, se eu for te buscar. E eu apanhei. Aí, no outro dia, ela mandou meu irmão me buscar, porque ela tava trabalhando. Primeiro foi a vizinha, porque ela tava trabalhando. Não fui embora, porque eu apanhei, porque eu só podia ir embora com a minha mãe. Fiquei lá na escola. Aí meu irmão chegou do trabalho, foi me buscar. Eu falei, não vou, porque a mãe me bateu ontem e falou que eu só ia embora com ela. Aí ela chegou do trabalho, me buscou, apanhei de novo. 2. Daí nunca mais eu fiz isso, lógico, né? Entendeu? Moral da história, desobediência tem consequência. E a obediência. Sim, Excessiva também. Vai, corta também. Mas é isso, 2 histórias aí. Que legal. Gente, agora a gente já tá indo pra uma reta final, mas isso aqui não pode acabar sem a gente saber o que Deus tá falando com vocês, pra nossa geração, pro Wake, pras pessoas que estão nos assistindo, seja Wake ou não. O que Deus tá falando com vocês pra nossa geração, vamos colocar assim. Nós estamos... no momento da gravação a gente está antes do acampamento, então se você está assistindo no acampamento ou após o acampamento, nós estamos com grandes expectativas do que Deus vai fazer. A gente também está com grandes expectativas sobre o que Deus vai fazer no Wake. Deus tem entregado de forma bem interessante para a equipe. A gente tem trabalhado coisas que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e quando a gente vê tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, enquanto equipe do Wake, tem se encaixado muito bem. Então a gente teve um primeiro mês com um tema, agora a gente está com outro tema agora, já pensando no acampamento, a gente já está pensando nos próximos meses. E eu acho que o que tem sido interessante é que Deus tem falado não só para Fer, não só para mim, a gente conversa, as coisas têm combinado, Deus tem falado com todos os líderes. O que Deus tá falando comigo, o que Deus tem me direcionado nesse ano, e direcionado minha casa, e por consequência tudo aquilo que a gente faz, né, são 3 palavras. Fé, aliança
e fidelidade. São as 3 palavras que Deus tem falado comigo. Aliança, você vai lembrar, Mário, você estava no dia que Deus... Foi o dia que Deus deu um... A gente estava na célula, e aí uma discípula minha estava mostrando, né, a parte de trás de uma cadeira de um casamento que falava: o seu povo será meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aí a Mari falou assim: nossa, e se for parar pra pensar, essa frase nem era num contexto romântico. Aí na hora que ela falou isso, parece que fez um download, assim, né? O Espírito Santo, eu comecei a chorar, né, Mari? O Espírito Santo começou a falar comigo. E ele falou sobre aliança, sabe? Que ali Ruth e Noemi não era realmente um contexto romântico, mas a aliança para Deus é muito mais que romantismo, né? Quando a gente realmente se é uma aliança com Deus, ele nos deixa fazer parte daquilo que ele tá fazendo, sabe? E foi o que aconteceu ali. Ruth ou é Noemi? Esqueci, Ruth, né? Ruth, que é a nora? Ruth. Ela fez parte da genealogia de Jesus, porque ela nem era do povo de Deus. O povo de Deus nem podia casar com mulheres que não eram do povo de Deus, mas por conta da decisão dela de fazer parte do povo de Deus, da aliança que ela fez ali com Noemi, Deus deu a graça para ela de fazer parte da história que Deus estava escrevendo, sabe? E a partir daí Deus começou a falar muito comigo sobre aliança. E eu creio que esse ano, tanto no Wake quanto nos relacionamentos de amizade e em várias áreas da nossa vida, o Senhor quer trazer a gente para esse contexto de aliança, sabe? De pessoas que a gente realmente vai criar um vínculo a ponto de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, sabe? Então, essa é a principal. E aí, a segunda palavra, desculpa, eu falei fidelidade, mas é multiplicação. E quando eu estava lendo Gênesis, no comecinho, né? E aí Deus falava para Sara que ela ia ser frutífera, né? E que ela ia ser frutífera e ela ia multiplicar. E aí Deus falou muito comigo. E claro, a maioria de vocês sabem, né? Eu estou tentando ter um filho há um tempo aí, né? E então isso falou diretamente para mim, mas Deus falou para mim que não era só sobre isso. É sobre a multiplicação de uma geração, sabe? Então acho que é isso que Deus tem pro Wake esse ano. Essa multiplicação, sabe? Deus chamou a gente para gerar pessoas, né? E não só fisicamente com filhos que vêm da barriga, mas gerar uma multidão de adolescentes que amam a Deus e são obedientes a Deus e que vivem em santidade e que vão levar Jesus para dentro das escolas, para dentro dos trabalhos, para dentro das escolinhas de futebol, aonde eles estiverem, sabe? Eu creio que Deus vai mover muito. A partir do momento que a gente se dispor a ser um canal na mão dele, ele vai usar a nossa vida. Eu achei muito legal que essa semana as meninas me mostraram que elas fizeram uns bilhetinhos na sala de aula com alguns versículos, algumas mensagens e estão distribuindo na escola. Eu achei isso muito bacana, porque realmente esse é o nosso papel como cristãos, né? Levar o evangelho. E vocês, nós somos criativos, nós temos o Espírito Santo de Deus que é criativo e ele vai dando estratégias e formas como a gente pode fazer isso. E a última palavra é fé. É muito fácil a gente falar tudo isso, mas é muito difícil a gente crer. E viver como quem crê, sabe? Às vezes a gente fala, a gente até dá 1 ou 2 passinhos, mas aí no primeiro obstáculo a gente já será que é isso mesmo? E Deus tem nos chamado uma geração, sabe? Para viver em fé. Para viver realmente crendo no Deus que serve. Que não é só o Deus que você vai lá no culto e sente um arrepio e sente uma emoção, mas é um Deus que vive com a gente de segunda a sexta e que direciona toda a nossa vida. Uma palavra que eu tenho que dar para vocês toda vez que Deus chamava alguém de uma forma especial, normalmente mandava um anjo. E esse anjo normalmente vinha com não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Esse não temas a presença de Deus quando ela vem, ela causa temor. Então, a primeira vez que fala de temor, não está falando não tenha medo daquilo que eu estou te falando. Não temas porque você está diante de Deus. Mas também não temas porque aquilo que eu tenho para te entregar pode ser difícil de entender, pode ser algo grandioso, algo que você nem entende o que está acontecendo. E nem te espantes, não tenha, vai ser impossível. Porque o Senhor Deus é contigo. Então, se você confiar em Deus e você continuar. José não sabia que ele ia ser governador do Egito. É muito lindo a gente falar, José do Egito, mas quantos anos passaram dele ser um filho de tantos irmãos até o ponto de ele se tornar governador do Egito?
O processo dele, ele foi líder na casa, ele foi líder na prisão para ser líder de um país. O processo dele não mudou. Deus o tempo todo chamou para aquilo, capacitou para aquilo, cada hora no seu momento certo. E ele foi fiel a Deus em todo esse processo. Então, nós temos que ser fiéis a Deus naquilo que Deus tem chamado na gente, no pouco, para que a gente possa... não porque você seja chamado no muito. Nem todos vão ser chamados para algo tão extraordinário quanto algo de nações. Mas você às vezes é chamado para ser algo extraordinário na sua família, para você ser um pai de gerações, para você ser um sacerdote, para ser uma esposa que vai conduzir uma próxima geração a um próximo nível. Muitas pessoas falam de Billy Graham, mas poucas pessoas querem ser a pessoa que converteu ou que foi A mãe de Billy Graham. a mãe de Billy Graham, aquele que foi o cara que discipulou, que cuidou de Billy Graham. Às vezes uma pessoa de excelência teve grandes bases, e às vezes você é chamado para ser uma base de alguém que é excelente. Então, não se menospreze por aquilo que Deus está te chamando, se você não é chamado para algo que você acha grande. Porque tudo que Deus te chama para ser tem o seu ponto de excelência. Falo isso por causa de mim. Eu, com 17 anos, com 16 anos, era chamado para mídias. Naquela época era muito difícil. Era quase pecado transmitir culto ao vivo. E durante a pandemia, Deus fez com que as lives, que a nossa igreja fosse alimentada com aquilo que Deus tinha me chamado. A Termostato está aqui porque pessoas foram chamadas por coisas que há 10 anos atrás eram banais. Então, às vezes algo que você vê como banal hoje pode ser algo que Deus pode estar usando daqui a um tempo e você nem sabe disso. Que legal, gente. Bom, a gente tá encerrando agora, mas eu quero pedir pra você que assistiu até aqui, que você compartilhe, que você comente, que você curta, manda pra todo mundo e que você deixe com que essa semente que foi lançada aqui cresça, multiplique e edifique também a vida das pessoas através da sua vida, através da vida da Fer, do Matoso. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de compartilhar e é isso. Tchau! Tchau! Tchau.